Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana, com as principais decisões do Supremo Tribunal Federal nos últimos dias. No episódio de hoje, a gente fala da confirmação de Flávio Dino para uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive com a previsão de data de posse já aí meio que definida. A gente também vai falar do que o Supremo deu prazo de 18 meses para o Congresso Nacional se manifestar, enfim, regulamentar a licença paternidade. E ainda o início do julgamento sobre a possibilidade da extinção das ações de execução fiscal municipal, muito importante isso, de baixo valor. Eu sou Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com o Mauro e com a Gisele, te deixo por dentro de tudo isso e muito mais. Bom, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça, e comigo você vai ver os principais aspectos jurídicos dessas decisões que a Alessandra acabou de comentar. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e junto com a Gi e com a Lê, vou contar um pouco dessa semana aqui na Corte. Então, vamos para o destaque da semana. Acredito que vocês concordam comigo que foi a confirmação definitiva de Flávio Dino para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, vaga essa deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou no iniciozinho de outubro. Inclusive, essa confirmação foi pelo Senado na última quarta-feira, né, depois da sabatina, confirmação na CCJ, depois pelo plenário. Do Senado. E na quinta-feira, Flávio Dino já fez uma visita aqui ao Supremo Tribunal Federal, inclusive, que a gente sabe que já foi acertado ali mais ou menos algumas questões envolvendo a solenidade de posse, não é isso? Há uma previsão, né? Parece que uma previsão. Dia 22 de fevereiro. Eles falaram segunda quinzena, depois... Eles não bateram o martelo ainda, como se diz no próprio Sim. judiciário, não bateram o martelo em data, mas a previsão é que seja por ali, após o Carnaval, né? O Carnaval é na 13 de fevereiro, né? Volta o judiciário em fevereiro, em começo de fevereiro, vem o Carnaval e na sequência logo, então, deve vir a posse do ministro. Ele comentou isso exatamente quando saiu da visita que veio fazer ao Supremo, foi recebido pelo presidente, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, pelo ministro André Mendonça, ministro Alexandre de Moraes, ministro Cristiano Zanin. Também e aí, após essa conversa, ele conversou com jornalistas na saída ali do Salão Branco e, entre outras coisas, comentou isso, né? Que a previsão aí de posse, né? Da possibilidade dessa posse em fevereiro. Temos uma semana, menos de uma semana, né? Seria totalmente inviável marcar. Isso. A próxima semana já é de encerramento, né? Última sessão já marcada para o dia 19, terça-feira. Agora, é de um significado extremo, né? Essa aprovação do nome do Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, porque torna o Supremo Tribunal Federal agora com a sua composição completa, né? Nós temos ao todo 11 ministros que compõem a Suprema Corte, e ela estava apenas com 10 ministros em razão da aposentadoria da ministra Rosa Weber. Então, agora, né, a partir do momento que o ministro tomar posse no Supremo Tribunal Federal, nós estaremos com a composição plena, né? O plenário vai se realizar aí nas sessões de quarta e quinta em sua totalidade com 11 ministros. E o que você comentou, destaque mesmo da semana, ou das últimas semanas, né? A indicação do presidente da República, qual seria, né? Havia uma expectativa. Isso, Brasília efervescente com isso, e aí veio realmente a indicação do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, que já foi juiz de carreira, né? Juiz federal, presidiu a associação, a JUF, exato, foi do Conselho Nacional de Justiça, senador eleito, governador, então assim, né? Um homem com passagem pelos 3 poderes, então um nome que aprovado então agora pelo Senado, né? Depois desse tempo todo, esse aguardo do nome, junto com o Procurador-Geral da República também, né? Paulo Gonet. Isso, Paulo Gonet assume, né, a Procuradoria-Geral da República. Já na semana que vem, segundo me consta, né? Exatamente, já na semana agora ele já assume a Procuradoria-Geral. Teve despedida, né, da Procuradoria interina. A visita. Exatamente, e aí ele já assume a sessão de terça-feira, que é uma sessão extraordinária. Novo chefe da Procuradoria-Geral da República. Exatamente. Isso, o presidente supremo na sessão, inclusive, falou, né, tanto na posse, na indicação e nomeação do Flávio Dino, e também do procurador, do novo procurador, fez se despedindo da doutora Eliseta, né, então ele comentou, saudou a vinda de Flávio Dino, comentou exatamente isso, né, senador, juiz, foi do Conselho Nacional de Justiça, então, né, diz que a chegada dele vai trazer... Vai contribuir bastante. Vai contribuir para o Supremo, e como bem disse a Gi, casa cheia de novo, né, 11 ministros aí na sessão e 5 ministros em cada turma. Exatamente. Então vamos passar para os julgamentos, plenário. O Supremo iniciou a discussão sobre a possibilidade da Justiça Estadual extinguir
ações de execução fiscal municipal de baixo valor. Mauro, dá uma explicada para a gente o que estava em discussão. Foi um julgamento de recurso extraordinário, não é isso, com repercussão? Isso. É um RE, um recurso extraordinário com repercussão geral. E em suma, tentando resumir, é isso, né? Saber se vale a pena o Estado, né? O ente municipal, o ente público, né? Seja a União, o Estado, o município, enfim, se o Estado acionar o Poder Judiciário para cobrar determinada dívida fiscal, no caso, o caso concreto era ISS, mas pode ser o IPTU, enfim, algum imposto a ser cobrado, num valor baixo, muito baixo, que, segundo consta na ação, o próprio ministro Roberto Barroso veio a falar depois, uma ação judicial que custa em cerca de R$30 mil, o custo de você movimentar a máquina do judiciário em determinados processos, como esse, que pode chegar a durar 6 anos, custa R$30 mil. Em média, vamos colocar aí. E você tinha, no caso concreto, por exemplo, em julgamento, a cobrança de uma dívida fiscal de R$580. Então a discussão é essa, vale a pena você movimentar a máquina e gastar R$30 mil mantendo... E não é só dinheiro, é tempo, não, trabalho, energia. E na incerteza de receber, na incerteza porque de você ter cobra, um sucesso. Mas você não sabe se realmente você vai reaver aquele crédito. Então a discussão era basicamente essa, né? Vale a pena ou não vale? Por quê? O município de Pomerode, que era o caso concreto, ajuizou uma ação para cobrar uma dívida fiscal de um contribuinte, era uma empresa no caso, a dívida era de ISS, que valia, a dívida era de R$580. Mas o município entende que é dever dele, a responsabilidade dele, cobrar dívidas dos seus contribuintes, né? O Tribunal de Justiça do Estado extinguiu essa ação. Não a dívida, muito claro, a gente vai falar daqui a pouco, mas extinguiu a ação. Né? Não, baixa o valor da ação. O que te comentou agora, não há certeza do êxito. Né? O valor da ação é muito baixo, o valor do custo da máquina é muito alto, né? O desgaste do judiciário, o gargalo, você está... Então, ele achou que pela eficiência, né, administrativa, não caberia tramitar essa ação, e aí o município então vem e recorre ao Supremo, entendendo sim, que o Supremo, na verdade, tinha até um precedente aqui no caso, que dizia que, deixa eu ver se eu localizo aqui. É o tema, aquele 109, tema anterior, isso. Né? Isso, 109, do RE 591-033. A Corte reconheceu o interesse de agir do Estado do município de Votorantim nesse tema, para ajuizar a ação fiscal, nesse caso, era IPTU mesmo, em causas de baixo valor. Isso é uma decisão lá de 2010. Mas aí a ministra Carmen, votando, disse até, inclusive, que chegou a hora de revisitar, né, Gê? É isso? E é importante, Maura, a gente esclarecer que, de fato, ele tem legitimidade, isso é indiscutível. Quem pode cobrar, né, ali os tributos são os entes federados que instituíram esses tributos. Então, de fato, ele tem legitimidade. Mas existe uma outra situação a ser analisada quando o juiz ali pega aquela petição, né, que é apresentada no judiciário para saber se aquele processo realmente vai desenrolar ou não. E é a questão do interesse de agir e da necessidade de realmente movimentar o judiciário para que ele, de fato, se manifeste. Qual é a utilidade daquela ação judicial? E o que se tem nesses casos, né, é que se move toda uma máquina pública para tentar cobrar um débito que, além de ser de valor baixo, não se sabe se haverá êxito na cobrança. Então, às vezes, o devedor não tem nem o endereço certo do devedor, você não tem ali bens em nomes do devedor, sem contar que existem outras possibilidades para a cobrança dessa dívida. E essas possibilidades passam, por exemplo, pela conciliação, por programas, né, do próprio Estado para pagamento do débito e também com o protesto da certidão de dívida ativa, porque houve uma alteração legislativa que tornou a certidão da dívida ativa como um título que é possível de ser protestado. Ou seja, há outras formas menos onerosas que o Estado, o município, ele tem condições de cobrar esse débito sem ter que necessariamente passar pelo judiciário. E o grande problema que o judiciário tem hoje em dia é a questão do congestionamento da justiça, né? Tudo vai para as pessoas, elas acabam levando as demandas para o judiciário a todo instante. E
em relação a causas de execuções fiscais, é uma das causas, né, que geram o congestionamento da justiça. Chama de o gargalo do judiciário, né? A coisa afunila ali. Exatamente. A coisa anda, mas quando chega na hora de executar, principalmente essa área fiscal, afunila e fica o gargalo ali que não passa, não anda. Aí trava, né? Acaba travando o Poder Judiciário, porque são inúmeras ações e muitas acabam não tendo êxito. Só comentando, nesse caso concreto, o município de Pomerode é um município de 35 mil habitantes, fala que são mais de 1.500 contribuintes com dívidas inferiores a R$1.000. Então, você vê aí, são muitas ações sendo ajuizadas, e se você pensar que esse é um município com uma população pequena, sim, são 5.600 municípios no Brasil inteiro, imagina o tamanho macro, né? desse problema que a gente tem que o Supremo está enfrentando agora. E a importância, inclusive, dessa decisão por isso, né? Porque são muitos casos, o judiciário ficando abarrotado de processos, ou os municípios não conseguindo arrecadar os seus impostos, enfim. Como é que os ministros vão conseguir conciliar essas duas? Exatamente. Conciliar, inclusive, que é uma das formas, né, que a gente falou agora, uma das possibilidades. Né, uma forma de resolução, a gente chama um método extrajudicial de resolução de conflito, que também é possível de se utilizar na área tributária, junto às fazendas do estado ou do município. Então, assim, a relatora votou nesse sentido, a gente viu lá vários ministros também compartilhando deste mesmo entendimento, mas houve ali uma suspensão do julgamento. O ministro Luiz Roberto Barroso fez um pedido de vista, né, para que eles possam analisar alguns outros aspectos relacionados a esse tema, né, como, por exemplo, a possibilidade de repente, fazer uma acumulação ali, vamos juntar vários débitos de um determinado contribuinte para depois poder efetivamente executar numa ação apenas, ou verificar se o Supremo vai entender a necessidade de estabelecer esses procedimentos prévios, como conciliação, protesto da dívida, e também verificar essas questões relacionadas a valores, até porque cada município, assim, estabelecer um valor às vezes pode ser complicado. Por quê? Porque você tem realidades diferentes em municípios diferentes. Determinar um valor para todos é que não daria. Não dá. E os entes têm a capacidade, a competência para dizerem qual é o seu valor aí de valor baixo seria, no caso, né? Então, assim, importante que a gente, lembrando que a ministra Carmen Lúcia, que é relatora, ela considerou legítima a extinção da execução fiscal, que foi a decisão do TJ, ou seja, pode-se extinguir a ação por conta dessa falta questão, de interesse, porque o valor é baixo, né, e o custo não só de dinheiro mesmo, mas da movimentação da máquina não condiz com isso, mas, ao mesmo tempo, os ministros entendem que você não pode tirar do município a responsabilidade de cobrar. Agora, o que os ministros, então, vão tentar decidir, e aí que a gente vem falando, a questão do pedido de vista do ministro Roberto Barroso, é isso, tentar entender o que eles vão colocar, assim, olha, o município pode acionar o judiciário? Pode, não podemos tirar esse direito dele, mas antes precisa ter feito alguma coisa? Vamos tentar outras vias. O município tem que provar que fez o protesto, que tentou conciliação, que talvez tentou indicar bens, né? Verificar previamente se tem ali possibilidade ou não de êxito. Aí a gente vai precisar aguardar, Alessandra. Mas, assim, só lembrando, como o Mauro mencionou, que não significa extinção da dívida, né? Exato, então isso aí extingue-se o processo, mas a dívida está lá e ela pode ser cobrada por outros meios, né? Isso é bem importante da gente deixar esclarecido. Então, julgamento suspenso? Julgamento suspenso, aguardamos o retorno. Vamos para o próximo. O plenário reconheceu a omissão legislativa para regulamentar a licença paternidade. Também é um assunto polêmico, né? E deu prazo de 18 meses para que o Congresso faça isso. Que caso não aconteça, não faça, o próprio Supremo vai definir essa licença, não é isso? Isso. Esse caso, Ale, começou a ser julgado no plenário virtual. Já havia uma maioria nesse sentido, reconhecendo a omissão inconstitucional, como eles dizem, ou seja, o Congresso não respeitou a Constituição e não editou uma lei que a Constituição manda editar, que é a lei que define o tamanho da licença paternidade, porque a licença que a gente tem até hoje de 5 dias está no ato das disposições constitucionais transitórias, ou seja, é um texto lá constitucional que fala, enquanto não vierem as leis que a Constituição mandou, vale isso aqui. Está valendo há 35 anos, né? E com a mudança que a sociedade passou, mas, enfim, é isso que estava se discutindo. Então, eles entenderam, já tinham entendido. Há uma omissão no Congresso. O Congresso não legislou como manda a Constituição. Isso é inconstitucional.
O que tinha em discussão no plenário virtual era isso. Então vamos dizer que vamos dar 18 meses para o Congresso legislar e até lá a gente diz que vai ser igual à licença maternidade. Não, a gente dá 18 meses e a partir daí fica igual à licença maternidade. Não, então tinham correntes de votos diferentes, né, reconhecendo a omissão, mas dando um caminho diferenciado. E aí então trouxeram o caso para o plenário presencial para arredondar, vamos dizer assim, essa decisão, e aí tanto que depois que eles conversaram bastante, foi até rápido, né? Definiram assim, omissão inconstitucional, 18 meses para o Congresso legislar, e aí no final, tanto que na quarta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso chegou a comentar que já a partir dos 18 meses já valeria tal situação, a licença maternidade seria igual à paternidade no que couber, mas aí eles conversaram entre si, não, damos 18 meses. Passados os 18 meses não resolverem, aí o Supremo vai verificar. É isso, né, Gê? Exatamente. Assim, eu diria que esse é o segundo destaque da semana. Porque, na verdade, nós temos aí vários interesses, né, quando se trata da licença paternidade. O interesse da criança, né, em ter ali o contato com os pais, infância, né? Exatamente, nos primeiros dias de vida, a corresponsabilidade, né, do pai e a paternidade responsável e também uma questão relacionada à igualdade de direitos, porque na atual conjuntura a mulher acaba ficando muito mais sobrecarregada que o homem, né? E aí o homem fica mais numa posição de coadjuvante, não coparticipante, né? Então, assim, antigamente na legislação o pai tinha direito a um dia, era basicamente para ir lá registrar o filho e pronto. Isso, verdade. E aí depois, assim, ficou lá como um direito garantido constitucionalmente, conforme uma lei que seria editada. Só que essa lei não existe até hoje, por isso que há uma omissão, e essa omissão é inconstitucional. E aí ficou valendo essas disposições transitórias que estabeleceram um prazo de 5 dias, que nem são 5 dias úteis, são 5 dias corridos. Acho que continua sendo uma coisa de ir no registro, de cuidar do operacional. No final de semana não exatamente. E tem mais, assim, isso gerava também um reflexo muito negativo para a questão da inserção no mercado de trabalho da mulher, né? Ainda gera um reflexo negativo, porque é só ela que leva, né? Só ela que tem aí essas responsabilidades ali em relação à questão do filho. E quando você tem o pai também cuidando da criança nesse período inicial, ele naturalmente se tornará mais responsável, mais presente, né? Isso é importante para o desenvolvimento da criança, é importante para a adaptação da família, aquele momento inicial. Então, assim, é uma questão constitucional que atinge direitos tanto envolvendo o menor, envolvendo o pai e também envolvendo a mulher e a questão da igualdade, né, em relação a esses direitos. Isso é que eu acho mais interessante, como escutando a Gi falar agora, é exatamente isso, né? A gente está falando de licença paternidade, mas a gente está cuidando de direitos da criança e direitos da mulher, direitos da família, ou seja, são esses direitos que estão envolvidos. Não, desculpa, pode completar. Não, que a ideia de paternidade dá direito ao pai. Não, nós estamos cuidando da criança, nós estamos cuidando da mulher. Igualdade de gêneros, possibilidade da mulher ir para a rua, ir para o mercado de trabalho, poder ter filho, continuar tendo filho, poder continuar trabalhando. Ou seja, é muito interessante isso, porque nós estamos cuidando da família, da mulher, da criança e dando responsabilidades ao homem. Com certeza. E exatamente esse trecho que eu vou chamar já, eu achei muito interessante tudo isso que você falou juntamente com o que o ministro Edson Fachin falou no plenário, que ele colocou muito bem que essa questão da diferença das licenças maternidade e paternidade não condiz com a evolução da sociedade, com né? Certeza, com certeza. Que se reflete na questão da igualdade de gênero, do direito das crianças. Então, assim, tá batendo com tudo isso que a gente está falando aqui. Vamos dar uma assistida aqui. Vamos. De um lado, já reconhecer que a omissão constitucional se faz presente, em especial a atenção à primeira infância, porque aqui está em questão exatamente os cuidados com as crianças e a licença paternidade, portanto, tem esse sentido maior de proteção à família e, por outro lado, o Supremo já se alça numa mora que se torne contumaz para fixar, caso haja essa omissão reiterada ao fim dos 18 meses, o devido parâmetro.
Isso, concluído o prazo. Havia um voto divergente do ministro Marco Aurélio, né? Porque como ele já havia votado no plenário virtual, né? Esse voto foi mantido e só por isso que a decisão não foi uma decisão unânime, né? Porque a tese foi unânime. A tese foi unânime, exato. Mas o ministro Marco Aurélio entendia que não haveria omissão por conta do prazo de 5 dias disposto no ato das disposições. Mas que é isso, ela é transitória, era para ser respeitado enquanto não viessem as leis. E muito importante, em 35 anos da Constituição, tanta coisa mudou, a sociedade evoluiu tanto, né? A luta aí por direitos da criança, por direito da mulher, por direito da família. Exatamente. E isso está parado no tempo, realmente. Então, é um avanço para todos, sem dúvida. Exatamente. Vamos para o outro julgamento, na verdade, o início de um outro julgamento, que é sobre a inclusão de canais locais em TVs por assinatura. Relator ministro Alexandre de Moraes, foi o único que votou até agora, não é isso? Foi. Isso. Votou para manter. Isso, ele mantém a lei, ele diz que ela tá valendo, não desrespeita a Constituição de forma alguma, né? Essas ações questionam a obrigatoriedade das TVs pagas incluírem gratuitamente nas suas grades de programação canais de programação local. As TVs pagas que a gente conhece por aí tem que ter um pedaço lá da sua grade de programação com programação da região em que ele está inserido, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, né? A ideia da lei é isso, né? É regionalizar, é trazer cultura local. Maior acesso à informação. Reduzir desigualdades regionais, exatamente, né? Exatamente. Mas aí o que tem, os autores foram 2 ações em julgamento, uma era a 6921 e a 6931, achei bem curioso os números, né? Os números bem parecidos, uma do Partido Democrático Trabalhista e outra da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. Uma das alegações principais é isso, eles dizem que essa previsão na lei seria um jabuti, que é aquela coisa, uma medida provisória convertida depois em lei que tratava de determinado assunto e junto lá, carregado, vem um outro assunto que não tem nada a ver. E aí em Brasília, pelo menos, se deu esse apelido de jabuti. Também chama de contrabando legislativo. Perfeito, é uma expressão muito boa. É isso, você está ali com uma lei aqui tratando um tema, coloca uma coisa junto, ninguém vê, é votado de madrugada, aí pronto, passou, e aquilo está valendo e ninguém... Mas não vimos isso, então... Uma das ações questionava isso. Não, seria um jabuti, não podia ter sido tratado isso nessa medida provisória, que foi depois convertida em lei, mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não, a lei tratava de um tema parecido, né, Gi? Exatamente, porque o tema foi tratado inicialmente por uma medida provisória e depois houve uma emenda legislativa no projeto de conversão dessa medida provisória em lei, né? E aí, inicialmente, a medida provisória, ela tratou de desonerações fiscais para exatamente permitir esse acesso, né, desonerando essas empresas, né, isso facilitaria o acesso da população a essa rede de canais, a esses canais. E houve, portanto, com esta emenda, né, parlamentar, houve a necessidade deste carregamento obrigatório, né, por canais de determinados canais por TV paga. E aí se argumentou que essa parte, né, da emenda, ela não teria pertinência temática com o assunto da medida provisória. Porque, assim, prioritariamente as leis devem ser feitas pelo Poder Judiciário, mas em situações excepcionais, né, é possível que o presidente da República... Ser feito pelo Poder Legislativo. Oh, perdão. Vai vir. Mas, excepcionalmente, o presidente da República, ele pode editar medidas provisórias, né, em caráter de urgência, algumas situações específicas previstas na Constituição Federal que trata da edição de medida provisória. E elas podem ser e também existe a possibilidade delas serem emendadas pelo Poder Legislativo, não tem problema algum. O que não pode é você tirar, assim, inserir assuntos que não tem nenhuma correlação com aquele assunto inicial da medida provisória, porque ela só existiu por conta de uma determinada urgência. Então, qualquer coisa que venha para aderir a essa medida provisória tem que ter correlação com o tema inicial da medida provisória, da proposta de medida provisória. Não pode ter discordância, diferença de temática. E o que se argumentou é que eram temas diferentes, só que o ministro
Alexandre de Moraes afastou por completo esta alegação por entender que os dois, tanto a proposta inicial quanto a emenda, tratavam basicamente de dar maior acesso à população, né, à questão das telecomunicações, acesso à informação, aquilo que você mesmo mencionou, Alessandra, a respeito de permitir que a população, né, tenha acesso à notícia, à informação, à comunicação. Então, assim, seja por meio da desoneração de tributos, seja por meio do carregamento obrigatório, a finalidade foi uma só. Inclusive, era o que constava na exposição de motivos da medida provisória. Porque a ideia era essa, né? Dar desoneração fiscal, ou seja, né, baixar impostos de TVs pagas que incluíssem. Então, assim, o ministro entendeu que é o mesmo tema, estão tratando da mesma coisa, não há nada de jabuti ou, como você falou, contrabando legislativo. Então, assim, ele votou para manter a validade, né, a constitucionalidade dessas normas, e aí o julgamento suspenso, também aguardamos a continuidade. Próxima fase. Continuação, né? E o que a gente pode esperar para a semana que vem? Semana curta já, também, última semana do ano no Judiciário. No Judiciário, sim, previsão de sessão de encerramento na terça-feira, né, pela manhã? Terça-feira, dia 19, às 11 horas da manhã, uma sessão extraordinária, convocada pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. É uma sessão de encerramento, então normalmente são feitos balanços, né, a respeito de toda a atuação da Suprema Corte Brasileira durante o ano de 2023, apresentados mesmo os números, né? Números, dados, exatamente. Julgadas, enfim. Mas existe também uma possibilidade de ter algum processo para julgamento em razão da informação que está no site do Supremo Tribunal Federal, porque constou que algum processo remanescente também poderia ser julgado no dia 19, né? Então a gente vai aguardar aí para saber, mas com certeza o encerramento a gente sabe que vai ter. Isso. Nós temos aí esse período, né, de Natal e Ano Novo, é um período de recesso do judiciário como um todo, né? Do dia 20 ao dia 6, não é isso? Exatamente, do dia 20 ao dia 6. Nos tribunais superiores, especificamente, nós temos as férias dos ministros, que eles tiram férias em 2 períodos, que é janeiro e julho. Nesse período, o Supremo Tribunal Federal, ele funciona em regime de urgência, né? Ou seja, casos urgentes continuarão sendo apreciados. Haverá sempre um ministro de plantão, ou será o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Os prazos processuais ficam suspensos, exatamente, né? Somente os casos urgentes que continuam, e ou vai ser o ministro presidente ou o vice-presidente, mas eles normalmente se alternam, né? O ministro, o vice-presidente, o ministro Fachin deve ficar no começo, né? E na sequência o ministro Luiz Roberto Barroso, eles normalmente dividem. É isso aí. Mas só lembrando que a gente... Mas você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, plenário virtual começam, tem plenários que começam hoje, e é outra curiosidade, e terminam já em fevereiro, né? Porque são 6 dias úteis de sessão, como não tem 6 dias... suspende o prazo. Suspende a sessão para agora, volta lá em fevereiro, então tem processo, por exemplo, a gente tem processo dos atos de 8 de janeiro, tem 29 ações penais sendo julgadas no plenário virtual, que começam hoje e vão até o dia 5 de fevereiro. E sessão da turma também não temos mais, a última foi nessa semana que passou da segunda turma. Já fizeram seus balanços também, exatamente. Isso. É isso, mas lembrando para todo mundo que a gente tem mais um episódio antes do fim do ano. O episódio número 100. Por favor. O episódio comemorativo. O episódio número 100. Vem coisa boa por aí. Com certeza, novidades. Então é isso. Para você, nosso muito obrigada. Peço que você continue assistindo a gente no canal do STF no YouTube, também pelo Spotify. Já o áudio, como sempre, está disponível em diversas plataformas, como, por exemplo, na Apple Podcasts. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e obrigado a vocês. Obrigado, Ale. Obrigado a quem estava com a gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.